Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Lacerda e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como organizar o seu registro de faltas e conteúdos, ou seja, como planejar a sua semana de aulas e atividades e depois como fazer o lançamento destas aulas no RCO para que tudo fique organizado e de uma maneira muito simples e bem vista. Vamos conferir? Este vídeo é para aqueles professores que caíram da graduação direto dentro de uma sala de aula e agora precisam lidar com vários tipos de burocracia, ou seja, anotar quantas aulas teve, quais os conteúdos destas aulas, como proceder com tudo isso. Existe uma regra? Existe uma forma certa de fazer isso? Não. Existem muitas, dezenas de maneiras. Se você conversar com cada professor dentro da sala de aula, cada um vai ter a sua própria estratégia. Então eu quero mostrar como que eu faço e depois você pode adaptar esta forma para poder organizar a sua própria semana. Primeira coisa que nós vamos precisar é de um caderno para fazer as nossas anotações semanais. A minha disciplina é filosofia e possui 2 aulas semanais. Então eu preparo 2 aulas para cada série todas as semanas, ou seja, cada semana então eu tenho aula 1, aula 2 e assim sucessivamente eu preciso preparar e programar estas 2 aulas semanais. Então como que eu faço isso? Eu utilizo a seguinte anotação, daqui a pouco vai ficar mais visível para vocês. Eu deixo anotado aqui, ó, por exemplo, o dia 2/6, terça-feira, manhã. Escrevo manhã aqui porque pode ser tarde ou noite, tem professores que dão aula em 2, 3 turnos, etc. Na minha anotação, coloquei hora atividade, porque na segunda-feira ou na terça-feira eu não tenho nenhum tipo de aula. Então eu preparei para vocês no Word um esquema de como que eu faço. Este esquema pode ser adaptado por vocês podem modificá-lo da forma que acharem melhor. Eu vou abrir o meu esquema e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui temos a segunda-feira, eu coloquei horas atividades, eu inventei um horário no meu esquema. Terça-feira, vamos então aqui para quarta-feira, no caso aqui dia 3/6. E aí com este esquema da quarta-feira, fica fácil a gente poder entender como que eu estou realizando esta minha organização. Neste meu esquema aqui, eu coloquei a organização semestral do professor e depois eu coloquei aqui X para a presença lançada no RCO. E aqui é um símbolo da filosofia, mas no seu caso pode ser um visto, um certo, etc., para o conteúdo lançado no RCO. Este X ou este correto, este símbolo da filosofia no meu caso, eu vou fazer aqui em cima da turma do dia 3/6, por exemplo. No dia 3, quarta-feira pela manhã, eu tive aula com estas 4 turmas. Primeiro A, primeiro C, terceiro B e segundo C. Então, como foi a minha primeira aula do trimestre, eu coloquei ali também, naquele parêntese ao lado, o número 1. Este número 1 significa primeira aula. O Fzinho que está na frente, geralmente, quando eu estou dentro da sala de aula, eu faço a chamada com o celular e eu lanço no RCO imediatamente todas as faltas. Eu gosto de anotar aqui também o número dos alunos que faltaram, porque já aconteceu comigo do sistema apagar lançamentos meus de faltas e depois eu não sabia mais quem tinha faltado ou não. Então, como eu tinha anotado isso no meu caderno, eu fico mais tranquilo, eu posso retomar de novo o lançamento. Deixa eu mostrar no meu caderno como que eu fiz, por exemplo, no início do primeiro trimestre. Aqui o meu caderno está um pouco diferente, vocês percebem que eu colo também os pontos aqui. Por que eu faço isso? É uma questão extremamente pessoal, porque certa vez um aluno entrou com um processo contra mim e me acusou de não estar no colégio no dia que ele precisava levar uma recuperação
e eu não estava lá para receber, por isso ele reprovou, etc. E eu tinha aqui os pontos do colégio colados no meu caderno para mostrar então para a CED, para o aluno, para a direção, que não só estava, como eu tinha colado este meu registro. Daí eu colo o meu registro aqui, você não precisa fazer isso, mas você só precisa colocar isso aqui, ó. Quais são as turmas do dia, tá vendo? Primeiro trimestre, esta foi a minha primeira aula do trimestre. Coloquei as faltas aqui de quem estava naquele dia, pronto. Tá vendo que uma falta aqui eu dei um risco, o aluno chegou depois, risquei aqui, consertei no RCO, enfim. Você pode fazer isso. Mas o meu objetivo aqui é para este tempo que nós estamos passando em casa, com aulas à distância. Então, como que nós podemos fazer para organizar isto aqui? Eu vou mostrar daqui a pouco como fica o meu RCO e vou abrir o Google Classroom para mostrar também como que isso é desenvolvido na prática. Bom, coloquei aqui então no dia 3 o número 1 para estas turmas. E percebam que no dia 4, no primeiro ano A, eu coloquei o número 2. Assim eu vou fazendo sucessivamente. Todas as vezes que eu chego em sala de aula, eu digo para o meu aluno, hoje é aula 2, hoje é aula 3, hoje é aula 4 e assim sucessivamente. O único trabalho que eu vou ter depois é de copiar este conteúdo desta aula e colar em todas as outras turmas da mesma série. Que teve aula 1, aula 2 e assim sucessivamente. Então eu só tenho o trabalho de elaborar aquela primeira aula da semana, a segunda, e depois eu copio o conteúdo para as demais turmas, se é que eu conseguir trabalhar este mesmo conteúdo nas outras turmas. Bom, continuando então. Tendo feito isso, lá no meu arquivo do Word, eu coloquei uma observação para a gente, que é a seguinte observação. Eu escrevo aula 1, aula 2, aula 3, não tem novidade nenhuma aqui, todos os professores fazem isso. Só que a única coisa que eu estou fazendo de diferente um pouco é no conteúdo, no registro do RCO, eu deixo escrito aula 1, aula 2, aula 3, porque eu tenho um controle de quantas aulas que eu já dei e quando o meu aluno perde algum conteúdo, eu sei, você faltou na aula 3, o conteúdo era este, então eu já sei direcionar melhor os meus alunos. E em tempo de quarentena, não fazemos a chamada todos os dias, mas atribuímos a presença pela atividade feita. Então, no lugar da falta na tabela acima, o professor pode anotar os conteúdos, sabendo que a aula 1 é a mesma para todas as turmas da mesma série, só preciso preencher primeiro uma primeira vez esta aula 1. Lá em cima eu coloquei um xizinho porque eu marco um X no meu caderno, imediatamente o momento que eu faço a chamada, eu marco um X aqui. Então já está lançado no RCO a presença. Quando eu vou lá e lanço o conteúdo, eu faço o meu visto. Ou dou um vistinho, ou faço aquele símbolo da filosofia e sei também que já está lançado a falta e conteúdo. Quando eu lanço a falta e o conteúdo, eu dou um X nesta página, nesta página não preciso voltar mais, o meu RCO está atualizado. Então agora eu vou mostrar para vocês como que fica dentro do RCO e depois como que eu organizo desta semana dentro do Google Classroom. Vamos para o RCO? Bom, já estamos dentro do RCO, eu venho em conteúdos, seleciono aqui uma turma qualquer, coloco aqui primeiro trimestre, porque o segundo trimestre já começou, e eu quero mostrar para vocês como que ficou a organização do primeiro trimestre no caso, e como a gente pode fazer para o segundo. Percebam aqui, ó, estudos e planejamento, aí vem aula 1, aula 2, 3, 4, vai seguindo a sequência. Quando tem aula extracurricular, eu coloco exercícios propostos, ou não teve atendimento pedagógico, eu deixo isso registrado. Vejam lá, aula 12, 13, vai até a aula 25, enfim. Fica super organizado e durante estas aulas você pode também deixar claro ali para o seu aluno o que foi trabalhado e fica claro para o pedagogo também como que você está desenvolvendo em cada uma destas aulas. Se foi conteúdo, ou se foi avaliação, ou se foi trabalho, etc. Viu como que fica bem organizado, bem bonito dentro do RCO? E outra, não tem como eu me perder. Lancei para a turma do primeiro ano A, o primeiro ano B, o primeiro ano C, o primeiro ano D. É só eu pegar e copiar lá no RCO, fica tudo bonitinho da mesma maneira.
claro, cada um no seu dia e no seu horário específico. Agora vamos entrar dentro do Google Classroom para eu mostrar como que eu faço a organização de uma semana inteira. Ou seja, eu elaboro uma atividade agora na quarentena que vale para as 2 aulas que eu tenho na semana. Por isso eu vou chamar de aula 1 ou aula 2, porque é a minha primeira aula no segundo trimestre. Vamos lá. Vamos procurar aqui então o aplicativo do Google Classroom. Entramos no Google Classroom, vou abrir uma turma aleatória aqui, vou pegar aqui o meu primeiro B, que tem 40 alunos, vou lá nas atividades. A primeira atividade que eu elaborei para os meus alunos tem o nome de aula 1 e 2, dia 4/6 e dia 5/6, ou seja, aquela aula que eu teria na semana com eles vai ficar em uma atividade apenas. A SED encaminha para a gente várias atividades com vídeos, com slides, e nós temos a autonomia de poder fazer algumas alterações. Então eu pego essas atividades aqui, faço as minhas alterações, elaboro uma atividade para os alunos chamada de aula 1 e 2. Quem fizer esta atividade vai ganhar então a presença nestes 2 dias, no dia 4/6 e no dia 5/6, e eu também atribuo uma nota. De 0 a 100, cada uma dessas atividades vai valer 4 pontos, ou seja, 4 décimos. E aí eles fazem atividade e eu vou acumulando. Aqui no caso, 13 alunos entregaram. Percebem que valia 4 pontos, a gente pode ler aqui no canto. Eu venho aqui em importar notas, todas as notas vão ser importadas automaticamente. Eu acho que é o momento da gente fazer coisas que vai nos ajudar a agilizar o nosso trabalho e não nos estressar. Veja, todo mundo já tem a nota aqui entregue, lançada. Eu vou devolver esta nota para os alunos, para eles saberem quanto eles tiraram. E vou ter aqui então um panorama de quantos alunos ficaram sem fazer. 22 alunos desta turma ainda precisam realizar esta atividade e 18 já fizeram e já estão com a nota deles. Parece algo muito simples, mas isso é algo que vai ajudar muito o professor. Cada semana, se ele elaborar, por exemplo, no meu caso, uma atividade que eu elaboro com 4 perguntas objetivas para eles, valendo 4 décimos, enfim, eu vou levar isso até o final do trimestre, pode ser que eu faça 10 atividades para eles, vai valer 4 pontos de trabalho, são muitos trabalhos que eles fizeram. Depois eu elaboro uma prova valendo 6 ou 2 provas valendo 3 pontos. Enfim, a orientação e a criatividade é de cada professor. Mas a forma que nós podemos nos organizar e registrar isso pode facilitar muito a nossa vida. Então nesta semana, veja como que eu já fiz. Eu coloquei um ok aqui só para dizer que eu já tinha elaborado atividades para essa turma. Agora, as minhas atividades da aula 3 e da aula 4 já estão prontas. Vou postar para eles, pegar os alunos que fizeram, lançar presença para todos e colocar falta para aqueles que não me entregaram as atividades e ficar no aguardo desta comunicação com os alunos. Não fizeram ou porque não têm acesso à internet ou porque eles não têm condições de fazer neste tempo de quarentena, tem que ir lá no colégio buscar os trabalhos impressos deles, enfim. Cada um organiza da maneira que acha melhor. Eu só trouxe uma dica de como nós podemos fazer para organizar. O que eu gostaria é que vocês deixassem no comentário como que vocês organizam a semana de vocês. Como que vocês organizam o lançamento dos conteúdos e das pautas no RCO. Deixe nos comentários a forma que você trabalha na sua escola ou com seus alunos, para que a gente possa também utilizar as suas ideias e melhorar cada vez mais o nosso trabalho pedagógico. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like, lembre de indicar este vídeo para algum colega seu que está começando agora a trabalhar como professor e quer uma orientação mínima para poder registrar e deixar o caderno ou o RCO sempre bonito, sempre atualizado, não se perder nas datas, etc. Lembre também de se inscrever no canal, é muito importante para mim, para que eu possa continuar aqui conversando com vocês e trocando um pouco destas experiências pedagógicas. Um abraço e até a próxima!